Recursão, Blake Crouch. Narração, Dani Bernardo. Helena, 22 de outubro de 2007 a agosto de 2010. Ela sente resquícios do perfume de Dion no elevador enquanto sobe para o primeiro andar do prédio de neurociência. Faz quase 2 anos que pôs os pés pela última vez no campus da Universidade de Stanford. Foram também 2 anos sem pisar em terra firme. O verde das árvores e da grama por pouco não a leva às lágrimas. A luz do sol passando pelas folhas oscilantes nos galhos. O cheiro das flores. O canto dos pássaros que não se ouve no mar. Neste dia de outono claro e quente, Helena olha toda a hora para a data na tela de seu celular, porque parte dela ainda não acredita que seja mesmo o dia 22 de outubro de 2007. Lá está seu jipe, no estacionamento dos funcionários e professores. Ela se senta no banco quente de sol e vasculha a mochila atrás das chaves. Logo está cruzando a toda velocidade a interestadual, o vento zunido acima dos arcos da gaiola do carro. A estação Falques parece um sonho cinzento e indistinto, e mais ainda a cadeira, o tanque, Slade e os últimos 2 anos de sua vida, que graças a algo que ela construiu, nem aconteceram ainda. Ao chegar em casa, em San José, ela enfia numa mala um punhado de roupas, um porta-retratos com uma foto dos pais e 6 livros que são tudo para ela. De Humani Corporis Fabrica, de Andreas Vesalius, Física de Aristóteles, Princípio Matemática de Isaac Newton, A Origem das Espécies de Charles Darwin e 2 romances, O Estrangeiro de Albert Camus e 100 Anos de Solidão de Gabriel Garcia Marques. Vai ao banco e encerra as contas corrente e poupança. Tem pouco menos de $50.000. Pega 10 mil em dinheiro vivo. Transfere o restante para uma conta em uma corretora e sai da agência ao meio-dia levando um envelope branco cuja finura lhe dá um aperto no coração. Pouco antes de pegar a Highway 1, para num posto e abastece. Depois de pagar, joga no lixo o cartão de crédito, fecha a capota conversível e se senta ao volante. Não sabe para onde vai. Só chegou a esse ponto nos planos que traçou ontem à noite, na estação, e o misto de euforia e pavor deixa sua mente acelerada. No painel central, ela vê uma moeda de 10 centavos. Joga a moeda para o alto e a pega na mão esquerda, cobrindo com a direita. Cara vai para o sul, coroa para o norte. A estrada corre sinuosa pelo litoral escarpado. O mar recebendo de braços abertos a névoa cinzenta centenas de metros abaixo. Ela dispara através de florestas de cedros. Passa por promontórios, por campos elevados varridos pelo vento, por cidadezinhas que mal justificam o nome próprio, minúsculos vilarejos do meio do nada. Na primeira noite, ela para por algumas horas ao norte de São Francisco, num hotel de beira de estrada revitalizado chamado Timber Cove, que fica no alto de um penhasco com vista para o mar. Fica sentada sozinha diante da lareira com uma taça de um vinho produzido a meros 35 quilômetros dali, vendo o sol se pôr e tentando entender o que sua vida se tornou. Pega o celular para ligar para os pais, mas hesita. Neste momento, Marcus Slade acredita que em breve ela chegará à plataforma para começar a desenvolver o projeto da cadeira. Sem dúvida convicto de que é o único a saber dos assombrosos poderes que aquilo de fato reserva. Quando ficar claro que ela não vai aparecer, ele não vai apenas suspeitar do que Helena fez, como vai mover céus e terras para encontrá-la, porque sabe que sem ela não tem a mais remota chance de construir ou de certa forma reconstruir o equipamento. É capaz até de usar os pais dela para descobrir seu paradeiro. Helena coloca o celular no chão e o esmaga com a bota. Ela continua seguindo para o norte pela Highway 1, fazendo um rápido desvio para um lugar da chamada Costa Perdida que sempre quis conhecer, a Black Sands Beach, em Shelter Cove. Depois, segue cruzando bosques de sequoias e tranquilas comunidades costeiras, adentrando o noroeste do Pacífico. Dias se passam e ela chega a Vancouver e continua subindo pela costa da Colômbia Britânica, por cidades grandes, médias, pequenas, vilarejos, até chegar às áreas rurais ermas que estão entre as paisagens mais lindas que já viu. 3 semanas depois,
vagueando pelos territórios selvagens do norte do Canadá, uma tempestade surge em seu caminho no cair da noite. Ela para em um bar de beira de estrada, nas cercanias de um vilarejo que é uma relíquia da época da febre do ouro. Ali, senta-se ao balcão de um bar todo revestido em madeira, bebe cerveja e joga conversa fora com os moradores, enquanto o fogo crepita em uma imensa lareira de pedra e a primeira neve da estação bate na janela. Em alguns aspectos, a cidadezinha de Rennes-Junction, em Yukon, é tão remota quanto a estação Falks, um povoado localizado nos confins do Canadá, numa floresta perene aos pés de uma cordilheira coberta de neve e gelo. Todos ali a conhecem por Marie Aiden. O primeiro nome foi inspirado na primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, e cujo trabalho levou à descoberta da radioatividade. E o sobrenome veio de uma das suas autoras de suspense preferidas. Helena mora em um quarto em cima de um bar e recebe um salário informalmente para atender ao balcão nos fins de semana. Não precisa do dinheiro. O que sabe sobre o futuro vai transformar seus investimentos em milhões nos próximos anos. Mas é bom se manter ocupada e ter uma fonte de renda comprovada ajuda a não levantar suspeitas. O quarto é modesto. Tem uma cama, uma cômoda e uma janela que dá para a rodovia mais deserta que já viu. Mas, pelo menos por enquanto, serve. Tem conhecidos ali, não amigos. E tem sempre um ou outro viajante que passa pelo bar e pela cidade por tempo suficiente para permitir um ocasional romance fugaz para aliviar a solidão. E ela realmente se sente só, mas essa parece ser a normali. Não demorou muito tempo para perceber que Rennes-Junction é um refúgio para um grupo específico de pessoas, aqueles em busca de paz. Aqueles em busca de um refúgio. E, é claro, aqueles em busca das duas coisas. O estímulo intelectual do trabalho faz falta. O laboratório. Ter um objetivo faz falta. Dói demais imaginar o que os pais devem estar pensando de seu desaparecimento. Ela se sente culpada a cada hora de cada dia em que não está construindo o equipamento que poderia preservar lembranças importantes de pessoas com o mesmo problema da mãe. Já lhe passou pela cabeça que uma solução para tudo isso seria matar Slade. Seria muito fácil se aproximar dele. Poderia ligar para Dion e dizer que reconsiderou a oferta. Mas jamais faria isso. Simplesmente não é esse tipo de pessoa, para o bem ou para o mal. Assim, seu conforto é saber que cada dia que passa nesse canto remoto do planeta, sem ter sido encontrada por Slade, é mais um dia em que protege o mundo daquilo que poderia criar. Após 2 anos, ela consegue diplomas e documentos falsos pela Dark Web e vai para Anchorage, no Alasca, onde se oferece para trabalhar como assistente de pesquisa não remunerada em uma universidade. Trabalha para um homem gentil que nem desconfia que tem sob sua supervisão a maior cientista do mundo. Helena ocupa seus dias entrevistando pacientes com Alzheimer e registrando suas lembranças em processo de declínio ao longo de semanas e meses, à medida que a doença avança por seus cruéis e desumanizantes estágios. Não há nada de inovador no trabalho, mas ao menos ela sente que coloca seu intelecto a serviço do campo de estudo que é sua paixão. O tédio e a falta de propósito que marcaram seu período em Yukon estavam ameaçando levá-la à depressão. Agora, há dias em que ela sente um desejo desesperador de começar a construir o microscópio MEG e o mecanismo de reativação, para capturar e preservar as lembranças desses pacientes cujas vidas estão aos poucos lhe escapando, junto com as lembranças que os definem. Mas seria arriscado demais. Slade poderia tomar conhecimento do projeto em andamento, ou alguém poderia, tal como aparentemente ela mesma fez, passar da reativação de memórias para a viagem em memórias. Não se pode confiar aos seres humanos tecnologias de tamanho poder. Vide a fisão nuclear, que trouxe a bomba atômica. Igualmente perigosa, se não mais, seria a possibilidade de transformar lembranças e, consequentemente, a realidade, sobretudo por ser algo tão sedutor. Ela própria não estava, agora mesmo, mudando o passado à primeira oportunidade que teve. Mas a cadeira foi desinventada. Helena sumiu do mapa e não há ameaça à memória e ao tempo senão o conhecimento armazenado em sua mente, que Helena pretende levar para o túmulo. A ideia de se matar lhe ocorreu mais de uma vez. Seria a única garantia verdadeira contra o risco de Slade encontrá-la e forçá-la a retomar o projeto.
Ela chegou a providenciar comprimidos de cloreto de potássio para a eventualidade de esse dia chegar. Estão sempre à mão aonde quer que vá, no medalhão que leva em um cordão ao pescoço. Helena estaciona numa vaga para visitantes perto da entrada e quando sai é engolida pelo sufocante calor de agosto. A propriedade é bem cuidada. Há coretos, pequenas fontes de água, áreas para piquenique. Ela se pergunta como o pai está pagando por tudo aquilo. Na recepção, tem que se identificar e escrever seu nome no formulário de visita. Enquanto a atendente tira uma cópia de sua carteira de motorista, Helena olha em volta, nervosa. Está há 3 anos vivendo nesta linha do tempo. Slade deve ter recobrado as falsas lembranças de tudo que viveram juntos na estação Falks no início da manhã de 6 de julho de 2009, o momento, na linha do tempo anterior, em que ela morreu no tanque de isolamento e retornou à lembrança de sua primeira conversa com Dion, em seu laboratório em Stanford. Se ele já não estava procurando por ela antes, com certeza está agora. Muito provavelmente, pagou alguém da clínica para alertá-lo caso Helena aparecesse. O que ela acabou de fazer? Mas está ciente do risco. Se for encontrada por Slade ou um de seus homens, está preparada. Helena leva a mão ao medalhão no pescoço. Prontinho, querida. A atendente lhe dá um crachá de visitante. Dorothy está no quarto 117, no fim do corredor. Vou avisar que você está aqui. Helena guarda as portas para a ala de cuidados neurocognitivos se abrirem lentamente. A mistura de cheiros de desinfetante, urina e comida de refeitório despertam a lembrança da última vez que pôs os pés em uma clínica de repouso. 20 anos atrás, quando o avô estava em seus meses finais de vida. Ela passa por uma área comum, onde uma televisão exibe um programa sobre natureza para os residentes em estupor induzido por medicação pesada. A porta do quarto 117 está entreaberta. Ela a empurra. Pelos seus cálculos, faz 5 anos que não vê a mãe. Dorothy está em uma cadeira de rodas, as pernas cobertas por uma manta, olhando pela janela para o sopé das montanhas rochosas. Deve ter visto pela visão periférica alguém entrar, pois vira o rosto devagar para a porta. Helena sorri. Oi? A mãe a encara, sem piscar. Nenhum sinal de reconhecimento. Posso entrar? A mãe baixa a cabeça, em um gesto que Helena interpreta como consentimento. Ela entra e fecha a porta. Seu quarto é muito bonito. A televisão está ligada num canal de notícias, sem som, e há fotos por todo lado. Dos pais de Helena em outros tempos, tempos melhores. De Helena quando bebê, outra quando criança, outra na adolescência estreando seus 16 anos recém-completados ao volante da Silverado da família no dia em que tirou a carteira de motorista. De acordo com a página que seu pai criou no Karen Bridge, uma espécie de blog para conectar familiares e amigos de pessoas doentes, eles decidiram levar Dorothy para uma clínica especializada depois do último Natal, quando ela quase botou fogo na cozinha ou esqueceu o fogão aceso. Helena se senta ao lado da mãe à mesinha redonda que fica perto da janela, decorada com um buquê de flores. O tapete de folhas e pétalas ao redor do vaso indica que foi deixado ali já tem um tempo. A mãe transmite a fragilidade de um passarinho. E à luz de quase meio-dia, sua pele parece fina como papel. Tem apenas 65 anos, mas parece bem mais velha. O cabelo grisalho está rareando. Manchas senis cobrem as mãos, embora não as deixem menos femininas ou graciosas. Sou eu, Helena, sua filha. A mãe apenas olha para ela, cética. Seu quarto tem uma vista muito bonita das montanhas. Você viu a Nancy? Pergunta a mãe. Não parece em nada seu jeito de falar. As palavras saem lentas e com grande dificuldade. Nancy era a irmã mais velha de Dorothy. Morreu dando à luz, mais de 40 anos atrás, antes mesmo de Helena nascer. Não vi, responde Helena. Já faz um tempo que ela se foi. A mãe se volta novamente para a janela. Embora o céu esteja limpo acima das planícies e no sopé das montanhas, ao longe nuvens escuras começam a se aglutinar nos picos. Helena pensa que essa doença é uma forma sádica e esquizofrênica de viajar no tempo pelas lembranças, lançando suas vítimas o mais distante possível na extensão de suas vidas.
fazendo-as acreditarem que estão vivendo no passado, deixando-as à deriva no tempo. Sinto muito por não ter estado ao seu lado, diz Helena. Não foi por falta de vontade. Penso em você e no papai todos os dias. Mas é que os últimos anos foram muito difíceis. Você é a única pessoa no mundo a quem posso dizer que tive a chance de desenvolver meu projeto da cadeira imersiva. Acho que falei sobre isso com você. Eu a construí por sua causa. Queria preservar suas lembranças. Achei que fosse mudar o mundo. Achei que tivesse conseguido tudo que um dia sonhei. Mas não deu certo. Eu falei com você. Falei com todas as pessoas como você, que poderiam ter usado a cadeira para proteger uma parte de si mesmas contra essa doença maldita. Helena seca as lágrimas. Não sabe dizer se a mãe está prestando atenção. Talvez não faça diferença. Eu trouxe algo terrível para o mundo, mãe. Não foi minha intenção, mas aconteceu. E agora tenho que passar o resto da vida me escondendo. Eu nem deveria estar aqui, mas precisava ver você uma última vez. Preciso que você saiba que eu... Vai cair uma tempestade nas montanhas hoje. Interrompe Dorothy, ainda observando as nuvens negras. Helena respira fundo, trêmula. Está parecendo mesmo. Eu sempre ia com minha família a essas montanhas. Um lugar chamado Lost Lake. Eu lembro. Eu fui com você, mãe. Nadávamos na água gelada. Depois nos deitávamos nas rochas quentinhas. O céu era quase roxo de tão azul. Havia flores silvestres nos campos. Parece que foi ontem. Elas ficam em silêncio por um tempo. Um raio toca o cume de Longs Peak. Mãe e filha nem ouvem o trovão distante. Helena se pergunta com que frequência o pai vem visitar Dorothy. Imagina como deve ser difícil para ele. Daria tudo para revê-lo. Ela reúne todas as fotos e, com calma, mostra uma por uma à mãe, indicando rostos, citando nomes, acrescentando recordações da própria memória. Começa a escolher momentos que imagina terem sido os mais especiais, os mais importantes para a mãe. Mas então se dá conta de que é uma escolha pessoal demais. Só o que pode fazer é compartilhar os que são especiais para si. Então acontece algo muito estranho. Dorothy olha para ela. E por um momento seus olhos estão claros, lúcidos e resolutos. Como se a mulher que Helena conheceu a vida inteira tivesse aberto caminho à força pelo emaranhado da demência e pisoteado vias neurais para ver a filha, mesmo que por um momento fugaz. Eu sempre tive orgulho de você, diz Dorothy. Verdade? Você é o que eu fiz de melhor na vida. Helena abraça a mãe, as lágrimas caindo sem parar. Desculpa não ter conseguido salvar você, mãe. Mas quando ela se afasta, o momento de clareza se esvaiu e ela se vê encarando os olhos de uma estranha. Barry. Junho de 2010 a 6 de novembro de 2018. Certa manhã, ele acorda. E é o dia da formatura de Megan no ensino médio. Ela é a oradora e faz um belo discurso. Barry chora. Então chega um outono em que há apenas ele e Julia em uma casa muito quieta. Certa noite, os dois deitados na cama, ela se vira para ele e pergunta: É assim que você quer passar o resto da vida? Ele não sabe o que dizer. Mentira, sabe sim. Sempre culpou a morte de Megan pela separação. Era a família deles, os três, que o unia a Julia. Quando Megan morreu, esse elo se desfez em questão de um ano. Só agora ele consegue admitir que acabariam rompendo a relação de um jeito ou de outro. Sua segunda jornada pelo casamento foi apenas uma morte mais lenta e menos dramática, culminando no fato de Megan ter crescido e seguido seu caminho. Então sim, ele sabe, só não quer admitir. O relacionamento dos dois tinha prazo de validade. Sua mãe morre exatamente como ele lembra. Quando chega ao bar, Megan já está lá, tomando martini e digitando no celular. Ele não a avista de imediato, porque ela é só mais uma mulher bonita em um bar sofisticado de Nova York, tomando um drink no fim do dia. Oi, Megs. Ela pousa o celular com a tela para baixo de um balcão e, descendo do banco, o abraça mais forte que o normal, sem soltá-lo por um tempo, prolongando o momento. Como você está? Pergunta ela. Ah, está tudo bem. Mesmo? Sim.
Ela o observa com desconfiança enquanto ele se senta ao balcão e pede uma garrafa de água mineral e um copo com rodelas de limão. Como estão as coisas no trabalho? Pergunta ele. Megan está em seu primeiro ano como organizadora comunitária em uma ONG. Tudo ótimo e uma correria insana, mas não quero falar de trabalho. Você sabe que tenho muito orgulho de você, não sabe? Eu sei, pai. Você me diz isso toda vez que a gente se vê. Escuta, preciso fazer uma pergunta. Claro. Ele toma um gole da água com limão. Há quanto tempo vocês estavam infelizes? Não sei, responde Barry. Fazia um tempo. Anos, talvez. Você e minha mãe continuaram juntos por minha causa? Não. Jura que não? Juro. Eu queria que desse certo. E sei que sua mãe também. Às vezes a gente demora a jogar a toalha, só isso. Você pode ter contribuído para que não reparássemos em como estávamos infelizes, mas nunca impediu que cada um seguisse seu caminho. Você andou chorando? Não. Mentiroso. Ela é boa nisso. Apenas 1 hora atrás ele assinou o acordo de separação no escritório de seu advogado, e a menos que surja algo inesperado, um juiz deverá assinar o divórcio nas próximas semanas. Foi uma boa caminhada até o bar, e sim, ele veio chorando pela maior parte do percurso. É uma das melhores coisas de Nova York. Ninguém se importa com seu estado emocional desde que não haja sangue envolvido. Chorar pelas ruas em plena luz do dia tem o mesmo grau de privacidade de chorar no quarto à noite. Talvez porque ninguém se importe. Talvez porque esta seja uma cidade brutal, onde todos já tiveram dias ruins. Como está Max? Pergunta Barry. Max já era. Por quê? O que houve? Ele finalmente viu o que estava escrito na minha testa. Que é? Oi, eu sou o Workaholic. Barry pede mais uma garrafa de água mineral. Você está com a cara muito boa, pai. Acha mesmo? Acho. Mal posso esperar para ouvir suas histórias de encontros ruins. Mal posso esperar para passar por isso. Megan ri, e alguma coisa no movimento de sua boca o faz ver novamente seu rosto de menina, apenas por um breve segundo. Domingo é seu aniversário, lembra Barry. Pois é. Sua mãe e eu ainda queremos levar você para almoçar. Tem certeza de que não vai ser constrangedor? Ah, vai. Mas queremos ir mesmo assim, se você topar. Queremos que fique tudo bem entre a gente. Eu topo, diz Megan. Sério? Aham. Também quero que a gente fique bem. Depois de se despedir de Megan, Barry decide comer algo rápido em sua lanchonete preferida em Nova York, uma pizzaria minúscula no Upper West Side, não muito longe do trabalho. O tipo de lugar que as pessoas vão tarde da noite, despretensioso, mal iluminado e sem lugar para sentar. Só um balcão ocupando toda a extensão das paredes. Todo mundo de pé com seus pratos de papel engordurados, comendo com as mãos fatias gigantescas de pizza, acompanhadas de refrigerantes enjoativos em copos igualmente imensos. É uma noite de sexta-feira, barulhenta e perfeita. Ele cogita beber alguma coisa depois dali, mas seria muito patético beber sozinho após a assinatura dos papéis do divórcio. Então segue para o carro. Dirige pelas ruas de sua cidade se sentindo feliz, emotivo e comovido com o puro e simples mistério de estar vivo. Torce para que Julia esteja bem. Depois de assinados os papéis, ele lhe mandou uma mensagem, dizendo que ficava feliz em saber que continuariam amigos e que ela sempre poderia contar com ele. Agora, em meio ao trânsito lento, ele olha o celular de novo para ver se ela respondeu. Chegou uma mensagem. Também pode sempre contar comigo. Isso nunca vai mudar. Essa sensação de completude é algo que ele não se lembra de já ter sentido na vida. Barry volta a se concentrar na direção. Os carros continuam parados, mesmo com sinal verde mais à frente. Alguns policiais estão desviando o tráfego, bloqueando o acesso ao próximo quarteirão. Ele abre o vidro da janela e grita para o policial mais próximo. O que está acontecendo? O homem apenas faz um gesto para que ele siga o fluxo. Barry acende as luzes da polícia na dianteira do carro e aciona a sirene. Isso atrai a atenção do guarda, que vem correndo muito contrito. Desculpa, pediram para a gente fechar esse trecho da rua. Está tudo um caos. O que aconteceu?
Uma mulher se jogou de um prédio no outro quarteirão. Qual prédio? Aquele alto, bem ali. Quando olha para cima e vê uma torre em estilo Art Deco, com ornamento em vidro e aço no topo, Barry sente o estômago embrulhar. Qual andar? Pergunta ele. Como? De qual andar ela se jogou? Uma escandalosa ambulância passa por ele, as luzes e sirenes berrando enquanto o veículo avança o cruzamento logo adiante em alta velocidade. Do 41º andar. Parece que é mais um suicídio por SFM. Barry encosta o carro e desce. Segue pela rua em uma corrida lenta, mostrando seu distintivo para o guarda que isola a área e deixá-lo passar. Reduz o passo ao se aproximar de um grupo de policiais, paramédicos e bombeiros, todos reunidos em torno de um Lincoln Tal Car preto que teve o teto esmagado de forma espetacular. Ele se preparou para ver as consequências grotescas de uma queda de 120 metros no corpo humano. Mas ao chegar perto, viu a Evos Peters quase serena. O único dano externo visível é um filete de sangue saindo dos ouvidos e da boca. Ela caiu de costas, e em tal posição que o teto esmagado do carro parece segurá-la no colo. Os tornozelos estão cruzados, o braço esquerdo sobre o peito, a mão repousando no rosto, como se estivesse apenas dormindo. Um anjo caiu do céu. Não é que tivesse esquecido. A recordação do Hotel Memory, da morte no tanque de isolamento e seu retorno à noite em que Megan morreu permaneceram em sua mente o tempo todo, ainda que adormecida. Um conjunto de lembranças escurecidas. Havia também um quê de onírico nos últimos 11 anos. Absolvido pelas inúmeras pequenezas do cotidiano e sem uma conexão tangível com a vida da qual o arrancaram, foi muito fácil relegar o que aconteceu aos recessos mais recônditos da consciência e da memória. Mas agora, sentado com Julia e Megan no café às margens do rio Hudson, na manhã em que a filha completa 26 anos, ele é tomado por uma sensação intensa de estar vivendo este momento pela segunda vez. Tudo volta num jorro súbito de lembranças claras como água. Ele e Julia a uma mesa próxima à que estão hoje, imaginando o que Megan estaria fazendo se ainda fosse viva. Ele apostou que ela seria advogada. Os dois riram da ideia. Depois recordaram juntos a vez que a filha enfiou o carro na porta da garagem e compararam as lembranças que tinham de uma viagem em família que fizeram à nascente do Hudson. Agora sua filha está sentada à sua frente e a presença dela o desconcerta, como há muito não acontecia. A existência dela, a sensação é tão forte quanto nos primeiros dias de seu retorno à antiga vida, quando cada segundo tinha o brilho de um presente. Barry é arrancado do sono às 3 da manhã, despertado por fortes batidas à porta. Ele se revira para se levantar, emergindo lentamente da névoa sonolenta enquanto se arrasta até a sala. Jim Bob, o cão que adotou, late ferozmente para a porta. Uma espiada pelo olho mágico desperta imediatamente. É Julia, aguardando a luz fraca do corredor. Ele puxa a tranca, gira a chave e abre a porta. Os olhos inchados indicam que ela andou chorando muito. Seu cabelo está um horror, e ela veste um sobretudo por cima do pijama, os ombros polvilhados de neve. Eu tentei te ligar, mas seu telefone está desligado. Explica a ela. O que houve? Posso entrar? Ele recua um passo e ela entra, com intensidade alarmante no olhar. Pegando-a pelo braço com delicadeza, ele a conduz até o sofá. Você está me assustando, Jules. O que foi que aconteceu? Ela está tremendo. Já ouviu falar da síndrome da falsa memória? Sim, por quê? Acho que estou com isso. Ele sente um aperto no estômago. Por que acha isso? Faz 1 hora. Acordei com a dor de cabeça terrível e um monte de lembranças de outra vida. Lembranças meio que apagadas, sem cor. As lágrimas lhe vêm aos olhos. Nelas, Megan morreu atropelada quando era adolescente. Você e eu nos separamos 1 ano depois. Eu me casei de novo com um homem chamado Anthony. Era tudo tão real, como se eu tivesse realmente vivido aquilo. Uma imagem de nós ontem no mesmo café na beira do rio. Só que sem Megan. Mas eu acordei sozinha. Não existe Anthony nenhum. E eu sabia que, na verdade, nós almoçamos com ela ontem, que ela está viva. As mãos de Julia tremem muito. O que é real, Barry?
Quais dessas lembranças são verdadeiras? Ela cai no choro. Nossa filha está viva? Sim, mas eu me lembro de ir ao necrotério, de ver o corpo dela destroçado. Ela morreu. Lembro como se tivesse sido ontem. Tiveram que me carregar para fora de lá. Eu gritava. Você lembra, não lembra? Isso aconteceu mesmo. Você se lembra de Megan ter morrido? Sentado no sofá apenas de cueca, Barry se dá conta de que isso tudo faz um sentido terrível. Em Vos Peter se jogou do Paul Building 3 dias atrás. Ele se encontrou com Megan e Julia para almoçar ontem, o que significa que nessa noite ele foi enviado de volta à lembrança da última vez que vira a filha viva. Ao chegarem a esse momento no tempo, todas as lembranças que Julia teria daquela vida apagada em que Megan morreu devem ter sido jogadas na mente dela. Estou ficando louca, Barry. Então lhe ocorre. Se Julia recobrou as lembranças, o mesmo aconteceu com Megan. Ele encara a ex-esposa. Temos que ir. Como assim? Ele se levanta. Rápido. Barry, acredite, você não está enlouquecendo. Você também se lembra de ela ter morrido? Lembro. Como isso é possível? Prometo que vou explicar tudo. Mas no momento temos que encontrar Megan. Por quê? Porque ela está passando pela mesma coisa que você. Está se lembrando da própria morte. Barry pega a West Side Highway, seguindo para o sul, passando por uma nevasca que vem do norte de Manhattan, pegando o trânsito livre a essa hora da madrugada. Megan, por favor, me ligue quando receber esta mensagem, diz Julia ao celular. Estou preocupada. Seu pai e eu estamos indo aí. Então, virando-se para Barry, diz: ela deve estar dormindo. Está tarde. Eles percorrem as ruas vazias do centro de Manhattan, cruzando a ilha e entrando no NoHo, os pneus derrapando um pouco no asfalto escorregadio. Param em frente ao prédio de Megan e saem sob a neve inclemente. Chegando à entrada, Barry aperta o interfone 5 vezes, mas ela não atende. Você tem uma cópia da chave? Pergunta a Julia. Não. Ele começa a ligar para outros apartamentos até que alguém finalmente abre o portão. É um prédio antigo, da época do pré-guerra, de aparência descuidada e sem elevador. Os dois sobem voando os 6 andares por uma escadaria de aspecto decadente. O apartamento de Megan fica no fim do corredor mal iluminado que eles percorrem às pressas. Lá está a bicicleta dela, apoiada na janela que dá para a escada de incêndio. Barry esmurra a porta. Nada. Recuando um passo, dá um chute. Sente uma dor intensa em toda a perna, mas a porta mal estremece. Dá um segundo chute, mais forte. A fechadura cede e eles se lançam para o interior escuro do apartamento. Megan! Tateando a parede, Barry enfim encontra o interruptor e acende as luzes, que revelam um conjugado apertado. À direita, há um recuo onde fica a cama, vazia. À esquerda, uma cozinha compacta. Um corredorzinho leva ao banheiro. Ele corre, mas Julia avança na frente, gritando o nome da filha. No fim da passagem, ela cai de joelhos. Ah, querida, meu Deus, estou aqui. Ao alcançá-la, Barry sente o coração afundar. Megan está caída no chão. Julia ajoelhada ao seu lado, acariciando seu cabelo. Ao ver a filha de olhos abertos, ele pensa por um momento aterrorizante que ela está morta. Megan pisca. Com cuidado, ele ergue o braço direito dela e toma seu pulso. Está forte, talvez até demais, e bastante acelerado. Ele se pergunta: será que ela se lembra do impacto de ser atingida por um veículo de 2 toneladas a 90 quilômetros por hora? Ou do momento em que sua consciência se apagou? Do que veio depois, seja lá o que for? Como seria se lembrar da própria morte? Como seria possível recordar um estado de inexistência? Como um negrume? Um vazio absoluto? Tal como uma divisão por zero. Parece-lhe uma impossibilidade. Megan, está me ouvindo? Pergunta ele com suavidade. Ela se mexe, olha para ele, e seus olhos estão focados, como se realmente o visse. Pai? Estou aqui, querida. Eu e sua mãe. Onde estou? Na sua casa, no chão do banheiro. Eu morri? Não, claro que não. É que tive uma lembrança que não tinha antes.
Eu com 15 anos, indo encontrar meus amigos no Dairy Queen. Estava falando no celular e atravessei a rua sem prestar atenção. Lembro que ouvi um carro vindo. Quando me virei, as luzes do farol estavam bem em cima de mim. Eu me lembro do carro me atingindo, depois de ficar caída de costas, pensando que era muito burra. Não doía tanto, mas eu não conseguia me mexer e tudo estava ficando escuro. Eu não enxergava nada, mas sabia o que ia acontecer. Sabia que aquilo era o meu fim. Tem certeza de que eu não morri? Você está comigo e com sua mãe, perfeitamente viva. Os olhos de Mega vão de um lado para o outro em segundos, como um computador processando dados. Eu não sei o que é real, diz ela. Você é real. Eu sou real. Este momento é real. Mas ele nem mesmo tem tanta certeza do que diz. Barry observa a ex-esposa, pensando em como ela parece a Julia daquela outra vida. O peso sombrio da perda da filha ressurgindo em seus olhos. Quais lembranças você sente que são mais reais? Pergunta ele a Julia. Nenhuma é mais real que a outra. Só que neste mundo que estou vivendo faz sentido que minha filha esteja viva. Graças a Deus. Mas sinto como se tivesse vivido as duas coisas. O que está acontecendo com a gente? Barry respira fundo e se recosta na porta do box. Quando eu estava não sei como chamar, na minha vida anterior, em que Mega morreu, comecei a investigar um caso que envolvia a síndrome da falsa memória. Eu me deparei com coisas que não se encaixavam. Então, uma noite, na noite de hoje, na verdade, encontrei um hotel muito estranho. Eles me drogaram e, quando acordei, estava preso numa cadeira. E um homem ameaçou me matar se eu não contasse como tinha sido a noite em que Meg havia morrido. Por quê? Não faço ideia. Nem sei o nome dele. Depois, fui colocado numa daquelas câmaras de privação sensorial. Ele paralisou meu corpo e, em seguida, meu coração. Enquanto eu morria, comecei a ter flashes muito intensos das lembranças da noite que eu tinha descrito para ele. Não sei dizer como, mas minha mente de 50 anos foi enviada de volta para meu corpo de 39. Os olhos arregalados de Julia parecem dobrar de tamanho. Megan ergue um pouco o corpo e se senta no chão. Eu sei que parece loucura, mas de repente me vi de volta à noite em que Megan morreu. Barry olha para a filha. Você tinha acabado de sair de casa. Saí correndo atrás de você e a alcancei segundos antes de você atravessar a rua e ser atingida por um Mustang. Lembra? Acho que sim. Você estava esquisito e comecei a chorar. Você a salvou, diz Julia. Por um tempo eu só pensava que era tudo um sonho ou algum experimento maluco e que acabaria a qualquer momento. Mas os dias foram passando, meses, anos, e eu acabei entrando no ritmo da nossa vida. Tudo parecia tão normal, e depois de um tempo eu já nem pensava mais sobre o que tinha acontecido. Até 3 dias atrás. O que aconteceu 3 dias atrás? Pergunta Megan. Uma mulher se jogou de um prédio no Upper West Side. Foi o incidente que me levou a investigar a falsa memória. Foi como acordar de um sonho. Um sonho de uma vida inteira. E foi nesta noite que eu fui mandado de volta para esta outra vida. Se vê a incredulidade ou choque no olhar de Julia, ele não sabe dizer. Os olhos de Megan agora encaram o vazio. Era para eu estar morta. Ele pega uma mecha do cabelo da filha e a ajeita atrás de sua orelha, como fazia quando ela era uma garotinha. Não, você está exatamente onde deveria. Está viva. E isto é real. De manhã, ele não vai trabalhar. E não apenas porque só chegou em casa às 7 da manhã. Teme que novas lembranças também tenham brotado na mente de seus colegas de trabalho. 11 anos de lembranças falsas em que a filha de Barry tinha morrido. Quando acorda, há uma enxurrada de notificações no celular. Ligações perdidas, recados na caixa postal e mensagens desesperadas de metade de seus conhecidos, todos perguntando sobre Megan. Ele não responde a nenhuma. Antes, precisa falar com Megan e Julia para darem a mesma versão da história, embora ele não faça a menor ideia de que história inventar. Barry combina de encontrar as duas em um bar do Norro, na esquina do prédio de Megan. Elas estão esperando por ele a uma mesa no canto, perto da cozinha. Dali,
Sentem o calor do fogão e ouvem o bater de panelas e o chiar de comida na chapa. Barry se senta ao lado da filha no banco largo e joga o casaco no assento. Megan parece exausta, desnorteada, assustada. Julia não está muito melhor. Como você está, Megs? Pergunta Barry. Mas ela apenas olha para ele, inexpressiva. Ele se vira para Julia. Você entrou em contato com Anthony? Liguei, mas não consegui falar. Você está bem? Ela balança a cabeça, as lágrimas ameaçando cair. Mas não vamos falar de mim hoje. Eles escolhem os pratos e pedem as bebidas. O que vamos contar às pessoas? Pergunta Julia. Recebi dezenas de ligações hoje. Eu também, diz Barry. Acho que por enquanto o melhor é manter a história da SFM. Pelo menos todos já devem ter ouvido falar disso por aí. Não acha que devemos avisar as pessoas sobre o que aconteceu com você, Barry? Questiona Julia. Sobre o hotel misterioso? A cadeira e isso de você ter revivido os últimos 11 anos? Barry se lembra do alerta que recebeu na noite em que voltou à lembrança da morte de Megan. Não diga nada a ninguém, nem a sua esposa nem a sua filha. Ninguém. Na verdade, é perigoso sabermos essas coisas. Não podemos comentar nada com ninguém por enquanto. Só tentar voltar a levar uma vida normal. Como? Pergunta Megan, a voz saindo engasgada. Nem sei mais o que pensar da minha vida. Vai ser estranho no começo, afirma Barry. Mas aos poucos vamos nos reacostumar. Se tem alguma coisa que se pode dizer da espécie humana é que somos adaptáveis, não é mesmo? Um garçom derruba uma bandeja de bebidas ali perto. O nariz de Megan começa a sangrar. Barry sente uma pontada de dor atrás dos olhos. E Julia, do outro lado da mesa, dá sinais de estar sentindo algo semelhante. Todo o bar fica em silêncio. Ninguém fala nada. Todos paralisados. O único som é o da música que toca no estabelecimento e o ruído de uma televisão ligada. As mãos de Megan tremem. As de Julia também. E as dele. Na televisão, acima do balcão do bar, o âncora de um jornal encara a câmera. O sangue escorrendo pela boca enquanto ele procura as palavras. Confesso que não sei exatamente o que foi isso. Mas alguma coisa aconteceu. Isso é certo. A imagem corta para uma transmissão ao vivo de uma filmagem panorâmica da extremidade sul do Central Park. Há um prédio na Rua 59 que não estava ali há um segundo atrás. Com mais de 600 metros de altura, é de longe a construção mais alta da cidade, composta por duas torres, uma na Sexta Avenida e a outra na Sétima, conectadas no topo, formando um comprido U invertido. Megan emite uma espécie de choramingo. Barry pega o casaco e se levanta. Aonde você vai? Pergunta Julia. Venham comigo. Eles atravessam o restaurante cheio de clientes aturdidos e saem. Entram num crawlvic de Barry que liga a sirene antes de disparar pela Broadway, pegando depois a Sétima Avenida, mas só consegue chegar à Rua 53 porque o trânsito está parado. Todos em volta estão saindo dos carros. Os três fazem o mesmo e seguem o fluxo de gente. Param finalmente vários quarteirões adiante, no meio da rua, para ver com os próprios olhos. Milhares de pessoas se aglomeram ao redor, o rosto erguido. Muitos com o celular a postos para fotografar e filmar a novidade na paisagem de Manhattan. A torre em forma de U que se ergue na extremidade sul do Central Park. Isso não existia até pouco tempo atrás, certo? Diz Megan. Não, responde Barry. Não existia. Mas, ao mesmo tempo, existe há anos, completa Julia. Eles contemplam a obra-prima arquitetônica chamada Big Band. E Barry pensa que até então a SFM vinha passando quase despercebida. Apenas casos isolados levando o caos à vida de desconhecidos. Mas isso, agora, afeta todos os moradores da cidade, além de muitas outras pessoas em todo o mundo. O que muda tudo. O vidro e o aço da Torre Oeste refletem os raios de sol poente em todas as direções. E lembranças de Barry em uma Nova York em que esse prédio já existia surgem como uma avalanche em sua mente. Eu já estive no topo, diz Megan chorando. É verdade. Com você, pai. O melhor jantar da minha vida.
Quando ela se formou na Faculdade de Ciências Sociais, ele a levou ao Curve, o restaurante no topo do prédio, que tem uma vista espetacular do Central Park. Mas não foi só a comida que os encantou. Meg era apaixonada pelo chefe, Joseph Hart. Barry se lembra nitidamente do elevador, que se inclinava em um ângulo de 45 graus para subir o trecho inicial do arco até uma passarela que conectava as torres no alto. Quanto mais tempo se olha, mais se sente que o prédio faz parte dessa realidade. Sua realidade. Seja lá o que isso signifique a essa altura. Pai? Sim. O coração dele bate acelerado. Barry não está se sentindo bem. Este momento é real? Ele não olha para a filha. Não sei. 2 horas depois, Barry está entrando num bar sem graça de Hell's Kitchen, perto de onde Gwen mora, e se senta na banqueta ao lado dela. Você está bem? Pergunta Gwen. Alguém está? Tentei desligar hoje cedo. Acordei com flechas de uma história diferente para nossa amizade. Como se Megan tivesse morrido atropelada aos 15 anos. Ela está viva, não está? Eu estava com ela agora mesmo. Como ela está? Sinceramente, não sei. Ontem à noite ela se lembrou da própria morte. Como isso é possível? Ele espera chegarem as bebidas e então conta tudo, inclusive a experiência surreal na cadeira. Você voltou para dentro de uma lembrança? Pergunta ela em um sussurro, inclinando-se para mais perto dele. Ela exala um cheiro que é uma mistura de whisky wild turkey, shampoo e pólvora. Talvez tenha vindo direto do campo de tiro, onde ela se sai muito bem. Ele nunca conheceu alguém que atirasse como Gwen. Sim, e depois comecei a viver a partir daquela lembrança. Só que desta vez com Megan viva, até agora. Você acha que essa é a explicação para a SFM? Alterar lembranças para alterar a realidade? Eu não acho, tenho certeza. Na televisão acima do balcão, que está no mudo, Barry vê a foto de um homem familiar. Leva um tempo para ligar o rosto à memória. As legendas automáticas reproduzem a fala do âncora. Amor Towles, renomado arquiteto responsável pelo Big Band, foi encontrado morto em seu apartamento, há 1 hora, quando... O Big Band é coisa dessa tal cadeira? Cogita Gwen. É. Quando entrei naquele hotel esquisito, vi um senhor bem idoso. Acho que ele estava morrendo. Ouvi por alto quando ele falou que era arquiteto e que quando voltasse à lembrança, seguiria adiante com um projeto que sempre se arrependera de não ter dado continuidade. Aliás, a sessão dele estava marcada para hoje, que foi quando a realidade mudou para as pessoas da cidade inteira. Imagino que eu tenha o matado por quebrar uma das regras. Que regras? Eles me disseram que eu deveria apenas viver minha vida um pouco melhor. Nada de tentar se aproveitar para tirar vantagem. Nada de grandes mudanças. Você sabe por que ele está dando às pessoas a oportunidade de refazer a vida? Esse homem responsável pela cadeira? Barry termina sua cerveja. Não faço ideia. Gwen toma um gole de whisky. O jukebox foi desligado. E agora o bartender tira a televisão do mudo e troca de canal. Mas todas as emissoras estão fazendo cobertura ininterrupta do caso do prédio que surgiu esta tarde. A CNN trouxe ao estúdio um especialista em SFM para especular sobre o que estão chamando de falha de memória ocorrida em Manhattan. Ela diz: se não podemos confiar na memória, se o passado e o presente podem simplesmente mudar de uma hora para outra, nossas noções de fato e de verdade deixarão de existir. Como vamos viver assim? É por isso que estamos testemunhando uma epidemia de suicídios. Você sabe onde fica esse hotel? Pergunta Gwen. Faz 11 anos, pelo menos na minha cabeça, mas eu acho que conseguiria encontrar. Sei que fica em Midtown, se é que ainda existe. Nossa mente não foi feita para lidar com a realidade em que nossas lembranças e nosso presente sofrem alterações constantes. E se isso for só o início de algo muito maior? Barry sente o celular vibrar no bolso da calça. Desculpa, só um segundo. Ele pega o aparelho. É uma mensagem de Megan. Pai, não aguento mais. Não sei quem sou. No momento, só sei que não pertenço mais a este lugar. Sinto muito. Vou te amar para sempre. Ele desce da banqueta. Que foi? Pergunta Gwen. E corre para a rua. O número de Megan continuou caindo na caixa postal.
e após o surgimento do Big Band, as ruas ainda estavam congestionadas. No caminho até o NoHo, Barry pede pelo rádio que a central envie ao apartamento de Megan alguma unidade que esteja por perto, para saber se está tudo bem. Central 158. Está se referindo ao 904B na Bond Street? Já temos várias viaturas e bombeiros presentes no local. Ambulâncias estão a caminho. Do que você está falando? Que prédio? Bond Street, número 12. É onde minha filha mora. As ondas de rádio trazem apenas o silêncio. Barry larga o comunicador, acende as luzes da viatura e dispara pelo trânsito sob o grito da sirene, costurando entre os carros, desviando de ônibus, avançando nos cruzamentos. Minutos depois, ao entrar na Bond Street, ele deixa o carro no bloqueio da polícia e corre em direção aos caminhões de bombeiros que lançam água na fachada do prédio de Megan, onde as chamas se projetam das janelas do 6º andar. A cena é puro caos. Uma coleção de luzes de emergência e policiais colocando fitas de isolamento para manter os moradores de prédios vizinhos a uma distância segura, enquanto os do prédio de Megan deixam o edifício pela entrada principal. Um policial tenta impedi-lo, mas Barry se desvencilha dele. Mostra o distintivo e segue para a entrada do prédio, o calor do fogo fazendo suor brotar pelo seu rosto. Um bombeiro surge cambaleante à entrada, cujo portão foi arrancado. Ele carrega nos braços um senhor, ambos com o rosto escurecido. Um subtenente do corpo de bombeiros, um homenzarrão barbudo, bloqueia o caminho de Barry. Atrás da fita, ordena ele. Eu sou policial, e este é o prédio da minha filha. Ele aponta para as chamas cuspidas pela janela do último andar, bem na ponta. É do apartamento dela que está vindo fogo. O subtenente assume uma postura cautelosa. Ele conduz Barry pelo braço, tirando-o do caminho de uma fila de homens que carregam uma mangueira para o hidrante próximo. O que foi? Me diga logo. O fogo começou na cozinha do apartamento e está se espalhando pelo 5º e o 6º andares. E minha filha? O homem respira fundo e olha de relance para trás. Cadê minha filha, porra? Olhe para mim. Vocês conseguiram tirá-la? Sim. Sinto muito, mas ela não resistiu. Barry cambaleia para trás. Como? Havia uma garrafa de vodka e alguns comprimidos na cama. Acreditamos que ela tenha ingerido os medicamentos e depois tentado esquentar água para fazer chá, mas perdeu a consciência logo depois. Alguma coisa no balcão estava muito próximo do fogo. Foi um acidente, mas... Onde ela está? Por que não nos sentamos e... Onde ela está? Na calçada, do outro lado daquele caminhão. Barry se afasta, mas sente de súbito os braços do homem o imobilizando por trás. Tem certeza de que quer fazer isso, amigo? Me solta! O homem o deixa ir, e Barry salta as mangueiras, indo para a frente do caminhão, aproximando-se do fogo. Todo o tumulto em volta desaparece. Ele só vê os pés descalços de Megan despontando por baixo do lençol branco que cobre o corpo, os respingos da água das mangueiras tornando-o quase transparente. As pernas dele cedem. Barry desaba devagar no meio-fio e chora sob a água que cai. Algumas pessoas tentam falar com ele, tirá-lo dali, levantá-lo, mas ele não ouve. Ele não as vê. Fita o nada e pensa: eu a perdi 2 vezes. Faz 2 horas desde a morte de Megan e as roupas dele ainda estão úmidas. Barry estaciona na estação Pensilvânia e segue a pé a partir da rua 34, refazendo o mesmo trajeto de quando voltou de Montauk no trem da meia-noite, a noite em que conheceu o Hotel Memory. Está nevando. Agora chove. O alto dos prédios encobertos pela névoa a partir do 50º andar, e sua respiração se condensa no ar frio. A cidade se encontra em um estranho silêncio. Poucos carros na rua. Menos pessoas ainda. As lágrimas em seu rosto estão geladas. Ele abre o guarda-chuva depois de andar 3 quarteirões. Em sua mente, faz 11 anos desde a noite em que ele entrou no Hotel Memory. Cronologicamente, foi hoje, só que em uma lembrança alternativa. Quando chega à Rua 50, a chuva engrossou, as nuvens ainda mais baixas no céu. Ele tem certeza absoluta de que o hotel ficava na 50, mas não se lembra se seguiu para a direita ou para a esquerda. Nas brechas da paisagem ao redor aparecem, de tempos em tempos,
As duas torres do Big Ben, que reluz debaixo da chuva. O arco no topo está escondido pelas nuvens, centenas de metros acima do chão. Tenta não pensar em Megan, porque quando isso acontece, ele desaba por dentro. E agora precisa ser forte. Precisa se manter alerta. Com frio e muito cansado, está começando a se perguntar se seguiu na direção errada, quando ao longe, um letreiro vermelho em neon lhe chama a atenção. Restaurante McLuncas. Café da manhã, almoço, jantar, aberto 24 horas, segunda a segunda. Segue até estar bem debaixo do letreiro, vendo a chuva cair através da luz vermelha. Aperta o passo. Passa pelo mercadinho, do qual se lembra, depois pela loja de conveniência, uma loja de roupas femininas, um banco, todos fechados, até que, quase chegando à esquina, para em frente à garagem toda apagada, que desce até uma área subterrânea, abaixo de um prédio neogótico espremido entre dois arranha-céus. Se entrasse ali, daria de cara com uma porta de aço reforçado. Foi como entrou no Hotel Memory tantos anos atrás. Disso ele tem certeza absoluta. Uma parte sua quer descer até lá, entrar de qualquer jeito e atirar em cada desgraçado que encontrar no maldito hotel, até chegar ao homem que o colocou naquela cadeira. Por causa dele, o cérebro de Megan entrou em pane. Por causa dele, ela morreu. O Hotel Memory precisa acabar. Mas provavelmente o máximo que conseguiria com isso seria morrer. Não. Vai ligar para Gwen e propor uma operação extraoficial, na surdina, com uma equipe da SWAT. Se a colega fizer questão, ele pode fornecer uma declaração juramentada a um juiz. Cortam a energia elétrica do edifício, entram com equipamento de visão noturna e fazem uma varredura em todos os andares. É evidente que algumas mentes, como a de Megan, não são capazes de absorver a transformação da realidade. E ainda há um trágico efeito colateral. Além de sua filha, 3 moradores do prédio morreram no incêndio. E no percurso até a estação Pensilvânia, ele ouviu pelo rádio outros casos de incidentes causados por gente afetada pelo surgimento do Big Ben. Mentes saudáveis ficam debilitadas. Mentes debilitadas entram em colapso. Ele pega o celular, abre a lista de contatos e rola a tela até a letra G. Justo quando ia ligar para Gwen, alguém grita seu nome. Barry ergue o rosto. Vê uma pessoa vir correndo em sua direção. Não ligue! Grita uma voz feminina. Ele já está enfiando a mão por baixo do casaco, abrindo o coldre de ombro, segurando com firmeza a Glock. A mulher provavelmente trabalha para eles. E isso significa, merda, que eles sabem que Barry está rondando o prédio. Não atire, Barry, por favor. Ela reduz o passo e se aproxima, os braços erguidos. As mãos abertas, vazias. Ela avança com cautela. É pequena, pouco mais de 1,5 metros, de bota e jaqueta de couro preta respingada de chuva. Uma cabeleira ruiva que mal chega aos ombros, os fios úmidos. Estava esperando por ele na chuva. O que o desarme a gentileza em seus olhos verdes. E mais alguma coisa, que lhe parece estranhamente familiaridade. Eu sei que você foi mandado para a pior lembrança da sua vida, diz ela. Foi Marcus Slade que fez isso com você. Este edifício pertence a ele. E eu sei o que aconteceu com Megan agora há pouco. Sinto muito, Barry. Sei que você quer fazer alguma coisa em relação a isso. Você trabalha para eles? Não. Você é vidente por acaso? Não. Então como é que pode saber o que aconteceu comigo? Você me contou. Eu não te conheço. Você me contou no futuro, daqui a 4 meses. Ele baixa a arma, o cérebro dando 1000 nós ao mesmo tempo. Você usou a cadeira? Ela olha no fundo dos olhos dele, com uma intensidade que faz um arrepio percorrer seu corpo. Fui eu que a inventei. Quem é você? Ellen Smith. E se você entrar neste prédio com Gwen, vai ser o fim de tudo.